chamo Carmen Regina Remor Tramontim Périco. Eu sou artista plástica e neta de italiano mesmo, lá de Val di Zoldo. O meu avô, ele veio da Itália, ele tinha 23 anos de idade, junto com a família dele. Ele tinha muitos filhos, se não me engano eram 16. Sou filha de uma filha dele, Michelina. Então, o meu avô, ele veio para o Brasil como cônsul italiano, funcionário do governo, e por ele saber, ele tinha o dom da palavra e da escrita também, ele era correspondente do jornal Farfalle de São Paulo. Ele era muito inteligente, uma pessoa muito, sei lá, para ser funcionário do governo e ter o cargo de cônsul, eu acredito que ele era uma pessoa muito bem vista pelo governo de lá e depois aqui do Rio Jordão. Ele veio para o Rio Jordão, construiu aquela casa de pedra ali, ele e os irmãos dele. Aquilo que eu falei para o senhor, quando somos novos, nós não damos importância às tradições, a gente não se incomoda assim em preservar. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo uma certa idade e a gente começa a perder também as pessoas, né? Como a minha mãe. A partir dali eu comecei a ver por que eu não aproveitei as histórias que ela me contava. Ela perdeu a mãe com 42 anos de idade, picada por uma cobra. Devia ter o diabetes, mas na época ninguém sabia. Então, com 42 anos, a minha mãe perdeu a mãe dela. E diz que a última frase que ela falou na cama da morte, adio pátria. Isso é emocionante, né? Não sei, e isso começou a me despertar assim uma vontade de conhecer, de saber mais sobre a vida dos nossos imigrantes. Eu chego a me emocionar quando eu vejo, né, e falo sobre isso, porque a gente sabe também, pelas histórias que a minha mãe contava, que muitos deles vieram para cá em busca de fortuna. E não foi bem assim. Mas eles queriam assim voltar para a terra deles, né? E muitos a gente sabe que não conseguiu. A maioria não conseguiu voltar. Por que a senhora acha que eles não conseguiram voltar? Porque eu acho que na época foi prometido a eles uma coisa que não foi cumprido. Não foi cumprido. Eles tiveram que trabalhar muito aqui. E muitos permaneceram como chegaram. Não conseguiram o dinheiro, a fortuna que eles vieram em busca, né? Eu acho que isso foi o principal motivo. Prometeram terras, mundos e fundos, como se diz, e não foi bem assim. Eles trabalharam muito, né? Então é isso. O meu avô, ele chegou aqui em 1993 com a primeira turma de italianos, não é? Ele se estabeleceu no Rio Jordão Baixo, ele, os pais dele e os irmãos, e construíram aquela casa ali de pedra. Ela existe até hoje, está bem acabada, que eu até acho que deveria ser preservada, né? Porque é história. E ali ele veio como funcionário do governo e ele voltou outras vezes para buscar mais italianos, para vir, para desbravar esse nosso Brasil, né? E a gente sabe que não foi fácil, porque eles não tinham ferramentas, não tinham nada. Aí fundaram ali, se estabeleceram ali em Rio Jordão. Eu até acho que foi um pouco pela geografia do Rio Jordão.
que tem muitas coisas que têm as mesmas características de Forno de Isoldo. Aí eles ficaram aqui. O meu nono, Antônio Remor, ele tinha 16 filhos. É bastante gente, não é? E os Remor são de uma família bem grande. E o meu avô paterno também veio de lá. Minha avó materna, que é Olivo. Meu avô paterno, é Tramontim, também veio de Soverdine. Mas de Forno de Isoldo veio o meu avô mesmo, Antônio Remor. Mas acho que eles vieram uns 5, porque o nome do meu bisavô seria Michele Remor, né? Ele veio na época com uns 5 filhos de lá. O meu avô era o mais velho, o filho mais velho era o meu avô. Então, olha a responsabilidade. Mas como é que surgiu essa ideia, então, de fazer um pacto de amizade, de gemelagem com Forno de Isoldo e Rio Jordão? Isso foi o padre Erval Fontanella, que é de Rio Jordão. Ele é Prá, o sobrenome é Prá, lá de Forno de Isoldo. Eles decidiram fazer esse pacto de amizade entre... Porque todos ali do Jordão eram de Val de Isoldo. Aí fizeram esse pacto de amizade. Aí surgiu o gemeládio, desde 1995. A cada 5 anos é renovado esse pacto. O Jordão era um antes e outro depois, porque os italianos contribuíram muito para a melhoria de Rio Jordão Baixo. Eles ajudaram a encanar água, a PAI de Siderópolis. Eles contribuíram muito com a comunidade. Eles mandavam até para famílias que eram carentes, eles mandavam sempre dinheiro para ajudar essas famílias. Então, olha, a contribuição foi enorme. E para nós, que a cada 5 anos eles vêm e nós vamos para lá. No meu caso, eu fui a primeira vez no gemeládio em 2016, acho, e não saí mais, porque eu me apaixonei por Val de Isoldo, pelas pessoas de lá, e não saí mais. Eu acho que preservar esse gemeládio é muito importante para a comunidade de Siderópolis. A gente tem que continuar. E por isso que eu digo que os jovens de hoje tenham o máximo de carinho e que preservem aquilo que eles aprenderam na casa deles com os dialeto, com a língua, com os costumes. Eles têm que preservar e não deixar se perder. Eu digo por experiência própria. Eu digo por experiência própria mesmo, porque olha, me arrependo até de não ter aproveitado mais as histórias da minha mãe. Quando ela contava, a gente quase nem ouvia o que ela dizia, porque a gente não dava importância. Hoje eu vejo como fui errada. A gente tem que preservar, porque se não se tem uma história passada, como é que a gente vai querer ter um futuro, né? E estou passando isso para os meus filhos e para as minhas netas. Eu levei os meus filhos para o segundo gemeládio que eu fui. Eles conheceram as pessoas lá, os lugares e se apaixonaram. E hoje fazem parte, eles frequentam tudo onde eu vou para aproveitar esse gemeládio. São cidades irmãs, né? Então, eu estou passando isso para os meus filhos e quero que eles também preservem a nossa história. Sim, a minha mãe, ela sempre falou com a gente, com os filhos, sempre em italiano. Tudo era em italiano. Só que às vezes nós respondíamos em português. Porque a gente, né?
Mas entendemos tudo, até hoje eu entendo o que eles falam, mas tem uma certa dificuldade em falar, às vezes porque a gente esquece, a idade não é muito amiga da gente, né? Então, os meus filhos dizem, mas por que vocês não ensinaram a gente a falar? A gente não tinha essa preocupação. Hoje eu me arrependo muito de não ter falado com eles o dialeto que nós aprendemos. Mi non so che parlar, no? Perché mi hai dismentigado in monte di parole. Allora non so se parli pulito, se l'è certo, se non l'è, ma delle volte mi parla ancora. E capisce tudo que parla com me. Esse é o dialeto que eu... Às vezes eu tô lá na minha casa, eu procuro assim, porque eu sinto até o cheiro da comida da minha mãe. Eu chego a sentir o cheiro, eu saio de onde eu estava, vou para o fogão e eu tento fazer a comida que ela fazia. Não consigo, não tenho o mesmo gosto, não tenho o mesmo cheiro, mas eu tento. E consigo assim matar um pouco da saudade das coisas que ela fazia. A minha mãe era uma pessoa assim que, meu Deus, não devia morrer nunca. Os pais da gente, né? Porque a saudade aperta. E ela contava muitas histórias dos pais dela. Meu avô era acho que era um homem muito sábio, sabe? Muito sábio, porque ele educar 16 filhos não é fácil, né? E a gente procura hoje, agora com a idade que chega, a gente procura passar para os outros aquilo que a gente não fez, pela imaturidade que a gente tinha na época, né? Recebi o convite para ir primeiro para o primeiro Gemeládio que eu fui, né, em 2016. E aí, como eu disse, eu me apaixonei na época era Forno de Isoldo, né, agora que mudou para Val de Isoldo. Eu me apaixonei e o meu marido foi junto comigo. E ele se apaixonou muito mais do que eu. A gente fez grandes amigos lá. E não saí mais. Aí eu entrei para a associação mesmo. Né? Hoje meu marido é presidente da associação cultural Forno de Isoldo ali de Jordão. E a gente está procurando trazer de volta os jovens que façam parte dessa associação. Não é fácil, porque assim como nós, eles não dão assim tanto valor às tradições, mas a gente acha que com o tempo a gente vai conseguir, porque tem gente que tem vontade de fazer e manter tudo isso. Nós não podemos perder a amizade que temos com o pessoal de lá. É um pessoal maravilhoso, o pessoal de Forno de Isoldo, Val de Isoldo hoje não dá para explicar como essas pessoas são boas e como nos tratam quando vamos lá. E eu não tenho intenção assim de sair da associação. Tudo que eu puder fazer em prol da cultura e da nossa tradição, relembrando os nossos antepassados, eu vou fazer. Eu acho que a minha contribuição é essa. Tanto que eu não sei se eu já falei para o senhor que neste Gemeládio eu fiz a exposição em homenagem a estes italianos que vieram em busca da fortuna e depois voltariam para a terra deles, eu acho, que eles queriam voltar. E todos eles não conseguiram ir voltar. O que eu pensei? Eu disse, eu vou homenagear os nossos antepassados. Eu comecei a pintar, eu fiz pesquisas pela internet,
pegava fotografias das pessoas que postavam lá e comecei a pintar as minhas telas. Ficaram muito bonitas. E é a minha homenagem a esses que não voltaram mais. Aí eu quis trazer um pouco de Waldisoldo para eles aqui, para esses que não conseguiram voltar. Porque com certeza eles morreram tristes de não voltar para lá. Eu acho que muitos, até porque se o senhor observar as músicas italianas, elas são alegres, mas tem algumas que são muito tristes. E eu acho que era a saudade que eles sentiam da terra deles. Aí eu resolvi fazer a minha homenagem através daquilo que eu sei fazer, que é a pintura, para essas pessoas batalhadoras que vieram com sonhos e que nem sempre conseguiram realizar, né? Em 2017, nós fomos no Gemeládio, acho que foi em 2017, tá? O segundo Gemeládio que eu fui. Eu fui na casa onde nasceu o meu avô, de onde ele saiu com a família dele. E eu tenho, hoje ainda mora lá, descendentes dos Remor, Paulo Remor mora lá. E ele entrou na casa dele, ele tirou uma fotografia dele que estava na parede e me deu de presente. E foi pintada essa tela, da figura dele. Pintei isso e bati a fotografia da casa, que eu pintei a casa de onde saiu o meu avô. Porque o senhor não faz a ideia do quanto eu sinto orgulho de ter a minha descendência italiana sendo lá de Waldisoldo. É um orgulho muito grande que eu sinto. Olha, e o meu filho, o mais novo, no último Gemeládio, em 2017, ele voltou. Só que lá nós fomos numa festa e ele postou, não sei ao certo se é a frase correta, mas ele diz assim: aqui é o meu lugar, aqui eu quero ficar, lá em Forno-D'isoldo. Então isso, para mim, já é o maior prêmio, porque se ele, um rapaz novo, pensou assim, acho que valeu a pena. A Associação Cultural de Amigos de Forno-D'isoldo é parceira da Associação Bellunese. Tudo que acontece em relação aos italianos com a Itália, nós somos parceiros, trabalhamos juntos, porque precisa, e a união faz a força, e é assim que nós vamos continuar, tá bom? Então tá bom.